louvar a Deus pela vida da igreja e dizer que estou muito feliz nesta noite, agradecer pela vida do nosso professor que cedeu esse espaço para que hoje nós pudéssemos falar aqui à igreja do Senhor, a igreja do Monte Carlos aqui. Amados, eu sempre falo e sempre repito que nós que estamos aqui somos privilegiados, né, de usufruirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos aqui quer se dar bem nessa terra? Amém? Quantos? Quantos aqui vivem para sofrer? A Bíblia diz assim: por que se queixa o homem se não é do seu próprio pecado? O que significa pecado? Errar literalmente. Nós que estamos aqui somos regidos constantemente por leis humanas na terra, sim ou não? Sim. Quando nós descumprimos a lei humana, o que ocorre? Ocorre uma punição, sim ou não? Sim. Existem leis que foram criadas pelos homens na terra para manter a ordem, a organização. Da mesma maneira, o nosso Pai Celestial, através de homens inspirados por Deus, deixou escrito, registrado, para que nós pudéssemos extrair o melhor para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para os seus filhos. Eu e você somos filhos de Deus. Nós que estamos aqui, Deus tem o melhor. Deus abençoe. Deus quer o melhor para nossas vidas, sem exceção, amados. Alguns aqui às vezes passam aquele sentimento de falar assim: por que isso acontece comigo, só comigo? Se nós formos honestos com nós mesmos, Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios, para que o homem examine a si mesmo. Essa autoanálise, essa autoexaminação de nós mesmos é um grande desafio para que nós possamos obter o êxito, o sucesso, a felicidade que Deus quer para nós. Alguns às vezes passam: mas que felicidade? A felicidade que Deus tem para nós. Deus é um Deus de comunhão, sim ou não? Sim. E através dessa comunhão nós sentimos a sua presença. E esse elo de comunhão, ela foi quebrada lá no Jardim do Éden. Quando lá houve a ruptura, houve a quebra lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Houve um distanciamento de Deus, do homem para com Deus, porque Deus sempre esteve na mesma posição. A Bíblia fala assim: achegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Deus constantemente, como nosso Criador, que está aqui nesta noite, nos ensinando, nos instruindo pela sua palavra, quer que você vá bem, quer que você prospere, quer que as coisas vá bem na sua casa, na sua família. Só que há uma necessidade de aprendermos o que as Escrituras dizem. João 3:3. Nicodemos era um homem religioso. Ele conhecia a lei, a palavra, mas ele não conhecia na sua totalidade. Sim ou não? Enquanto eu entendendo o pastor aqui. Os irmãos sabem mexer no celular? A maioria que sabe, né? Mandar mensagem pelo WhatsApp. A gente sabe superficialmente mexer no aparelho, instalar um programa, jogar um joguinho, fazer ligações, postar na rede social. Mas o celular, ele tem muitas atividades que a gente não compreende. Eu estou pegando o celular porque é uma coisa muito atual hoje. A palavra de Deus, ela é poderosa para te fazer mais do que vencedor sobre essa terra. Só que as minhas decisões não pautadas, não ancoradas pelas Escrituras, ela causa prejuízos danosos, às vezes irreparáveis, que nós temos que carregar por muitos anos ou pela vida toda. A Bíblia vai dizer essa lição que nós vamos falar, o perigo da reclamação, a murmuração. O que é a murmuração? A murmuração, para quem leu ou estudou, ou para quem já entende um pouquinho, são os murmurinhos. São pessoas que falam
cochichando, ela não está contente com as coisas que estão ao seu redor, não está contente com muitas coisas. Isso então ela começa a reclamar. E a reclamação, a gente vai ver aqui na lição, que ela causa a morte, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver a morte física. Se eu falar assim, quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Para não morrer eu não posso reclamar. Para não morrer eu não posso murmurar. Então os irmãos entenderam? Existe uma regra, existe o benefício, existe regra quebrada e existe a consequência de quebrar essa regra. Reclamou, murmurou, morreu. Trazendo para os dias atuais. O que acontece quando a pessoa reclama demais? Hoje, ela morre, nós vamos ver aqui na lição, espiritualmente. E a gente é tentado, a nossa língua coça para reclamar, para murmurar. Nós somos tentados 24 horas para reclamarmos. Olha o que vai dizer aqui a lição. E voltando um pouquinho para que nós possamos prosseguir aqui, eu vou acabar no horário. Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem pode completar? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Então, para que eu experimente, eu preciso transformar o que, amados? A minha mente. Quando fala mente, a minha forma de pensar. Mas como é essa forma, pastor? Eu preciso pensar como as Escrituras. Eu não posso ir pelo meu achismo. Eu não posso ir pelo que eu penso, o que eu acho. Porque se nós lá fora levantarmos o microfone e colocar ele na rua e falar assim, dê a sua opinião do que você acha da vida. Um vai falar assim, olha, eu acho que sair agora e voltar no outro dia amanhã é a melhor opção, alegria total. O outro vai dizer assim, eu acho que viver com várias mulheres, como hoje já tem leis, trilhando no Congresso, um cristal hoje, é a forma mais prazerosa. Mas nós que estamos aqui, que servimos a Deus, precisamos estar sempre direcionados pela palavra para obtermos os propósitos, ou seja, os resultados que Deus tem para nós. Não é só material, irmãos, é a vida espiritual. Amém? Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Hebreus 10, 20 diz assim, entrai pelo novo e vivo caminho. O escritor aos Hebreus fala, olha, entrai com ousadia. Nós somos livres, irmão Alex, pelo novo e vivo caminho. Quem é esse caminho? Quem é esse caminho? Pode falar, a senhora falou. Quem é esse caminho? Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe meio termo, não existe atalho. Este caminho é a nossa verdade. É assim que eu vou conseguir ter a paz interior dentro de mim. E a lição, amados, ela é muito clara em alguns aspectos aqui, mas eu anotei outros versículos, que o perigo da murmuração, logo na introdução, o comentarista ele fala assim, é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há os que são produzidos dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você já viu uma pessoa que ela entra na igreja e ela começa a reclamar? Por que você não está mais indo? Ela não fala para todo mundo, mas ela fala para alguns e ela começa a reclamar. Ah, porque na igreja ela começa a achar um defeito em alguém, né? Geralmente é o pastor. Não sou. Tem de misericórdia, meus irmãos. E aí ele começa então a arrumar defeito. Eu não gostei do louvor. Então ele começa a arrumar defeito, a murmuração. Ele não fala claramente. Eu lembro do irmão que saiu da igreja, que não está mais hoje, ele não foi mais, porque o banco da igreja desfiou a sua calça. E a reclamação foi, eu não dou dízimo,
porque a minha calça rasgou. Para onde vai esse dinheiro? Murmuração. Eu ouvi, e aí eu falei, irmão, o dinheiro que entra na igreja, entrega, porque é para o Senhor. Se fizer errado, eles vão todos dar de conta, não é você. Você entrega para homens. A outra murmuração, uma pessoa veio e falou assim, eu não tenho oportunidade na igreja. Eu queria tanto, e aí a pessoa começa a arrumar várias desculpas e começa a reclamar com um e com o outro. E ele começa a reclamar com um e com o outro. Esse é um perigo desta pessoa estar caminhando para a queda espiritual. Quantos estão entendendo, pastor da igreja? Então olha só, ele não acontece instantaneamente, a queda não acontece instantaneamente, a morte física e espiritual não acontece instantaneamente, sim, pois geralmente sucede a incredulidade. Quando a gente se converte, o que a gente vê? A gente vê santidade em todo mundo, sim ou não? A gente só vê bonança em todo mundo, é todo mundo santo, só santidade. Depois começa a ficar um pouco espiritual, já começa a se sentir o próprio Deus julgando o povo. E olha só, isso que é o perigo, sim, a incredulidade e murmuração andam juntas. Uma pessoa que murmura, ela não está mais firme na fé em Jesus Cristo. Porque uma pessoa que está em Jesus Cristo, o que ela faz? Ela tudo sofre. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, que vive a autenticidade do Evangelho, ela sofre em Cristo Jesus. Estou errado, pastor Mauro? Nós estamos dentro da lição. Porque a incredulidade, ela começa a reclamação, naturalmente ela vem a incredulidade, e nada mais para ela está bom. Por isso, nessa lição, estudaremos o perigo da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2,14. Então, tópico primeiro, a murmuração na Bíblia. Olha só, o que é murmuração? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, do verbo liim, resmungar. Já viu alguém resmungando? Aqui ninguém resmunga, né, irmão? Nós estamos aprendendo, hein? Aqui ninguém resmunga, né, irmão Deus? Deus coloca água para todo mundo lá em cima, vem aqui com a prótese na perna, sobe lá, né, irmão Deus? Posso pegar o senhor como é? Quer mais água, pastor? Quer mais água? Está com sede, você está com puxinho de água, o Deus está vindo buscar água gelada. O outro está aqui no domingo com saudade da esposa. Pastor, vamos respaldar. Deus, para que isso? Para que uma igreja desse tamanho? A murmuração, então, existe as bênçãos que vão ocorrer naqueles que estão dispostos, café, fazem todas as coisas sem murmurações. Porque a murmuração, como nós vamos ver aqui, é resmungar, é murmurar, é reclamar. Eu vou falar bem baixinho, que vai servir não somente para a igreja, mas que vai servir para toda a tua vida. Uma pessoa que reclama dentro da casa dela, do esposo, você sabe como que é seu esposo, você sabe, pastor, é porque você não está lá. Mas a Bíblia não está dando aqui o nosso direcionamento. É porque o senhor não vive na empresa que eu estou lá. Não reclame, ora a Deus para Deus abrir outra porta. Reclama do meu esposo, ora para que o senhor leve. Mas não fica reclamando perto dele, porque você não vai trazer a salvação. Fala assim, uma pessoa que está reclamando do meu lado, ela serve a Deus? Irmãos, sabia que a pessoa que vive em silêncio, na hora das intempéries, das dificuldades, isso traz um resultado benéfico? Pastor, mas eu vou infartar. Sai de perto, vai no quarto. Depois que você estiver no quarto, você grita: Senhor Jesus, tem de misericórdia de mim. Mas não murmura com quem está do seu lado, com o seu filho, com o seu esposo, com o seu cônjuge, porque isso vai trazer consequências danosas. Eu estou falando aqui uma murmuração de maneira geral, que tem muita coisa aqui que eu anotei e eu quero ser coerente com o tempo. Então vamos lá. Dizer algo contra um em tom baixo é falar mal do outro em tom baixo. Eu não queria falar não, mas eu vou ter que falar. É chamar a pessoa para o lado,
Hoje não precisa chamar, hoje tem um WhatsApp, a pessoa manda áudio para todo mundo, eu já recebi até áudio. Reclamando, murmurando. E aí, irmãos, sejamos honestos. Faça um diagnóstico com a sua vida, não com a do outro. Eu falo sempre para minha esposa e para as minhas filhas, eu ensino constantemente, cuida da vida de vocês. Porque se você cuidar da vida, na sua vida, eu falo para elas, podem trazer ela aqui. Cuidem da vida de vocês, não fiquem preocupados com a vida do outro, que você não resolve a vida do outro. Se você se resolver, na hora que a pessoa olhar para você e fala, puxa, não tem jeito, você vai falar sem abrir a sua boca. Quantos estão entendendo, pastor? A pessoa, por mais que ela esteja brava com você, vai falar assim, tem que tirar o chapéu para fulano e tal. A pessoa não tem jeito. A irmã Maria está me entendendo, meu marido meu aí. Faz muita coisa. E a senhora sabe. A senhora tem, mas é por isso que a senhora tem a presença de Deus. Eu falo para minha esposa, a gente, irmãos, vê a glória de Deus na igreja. Algumas pessoas nós temos orado e Deus tem mostrado o Espírito Santo no rosto estampado. A paz, você vê a salvação, a alegria, uma leveza, saúde. Deus tem me mostrado nesse púlpito. Esse dia o pastor André estava com o rosto do resplendor de glória do meu lado. Irmãos, eu não falo isso para... Tem dia que eu vejo às vezes o camarada está cansado, mas tem dia que tem um descanso. Os irmãos entendem o que o pastor fala? A minha esposa sabe que esse dia eu levantei assustado com o sonho. Eu falei, pô, meu sonho é que o fulano está dentro da igreja, a vida dele está assim, é assim. Irmão, é um peso. Aí você tem que orar para o fulano, tem que chamar, tem que orientar. E não pode, porque você tem que entregar na mão de Deus. Então, é muito sério que nós estamos aqui nesta noite. A murmuração. Então, vamos lá. Olha só, dos que canfabulam, secretamente, que chamam secretamente, para murmuradores, palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento. O murmurador, ele é descontente. Uma pessoa que reclama, ele é descontente. Discórdia, ira, pessoas que são iradas, discordam com tudo. Aqui não tem, né, irmãos? Amém? Não tem, em nome de Jesus. Não tem. Amém, irmãos? Aqui não pode ter, nós estamos aprendendo. Glória a Deus. Queixas e oposição. Olha só, nem Deus escapa dele. Pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Moisés e Arão tiram o povo do Egito, a gente sabe da história. O povo está no meio da caminhada e o povo fica reclamando. O Senhor tirou a gente lá, Moisés, para morrer aqui nesse deserto. A gente não tinha comida na panela lá. Aí Deus, tá bom. Deus mesmo assim, tendo misericórdia, manda o quê? Manda pão e manda carne para o povo. Mas a gente vai ver no decorrer da lição aqui. Então vamos lá. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés. Êxodo 16:11. Nos dias de Jesus Cristo, os escribas e fariseus, os religiosos. Por que o pastor fala tanto da religião? Porque você não pode se transformar num religioso, você tem que ser uma pessoa serva de Deus. Você veja nas epístolas, os apóstolos, eles se colocam como servos. Eis-me aqui, Senhor, servo de Deus. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, comportamento de inquietação, indiretas, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. No capítulo 6 de Atos, os gregos os helenistas chegaram lá, pastor Mauro, falou assim, olha, as nossas viúvas estão sendo abandonadas, vocês não têm cuidado. E eles eram tão assim organizados, a gente tem uma parte aqui, que eles eram sistemáticos. O que é sistemático? Uma organização de murmuradores. A murmuração, irmãos, você só perde. A murmuração você só perde. Nós não estamos aprendendo aqui como ser vitorioso sem reclamar. Se você não reclamar, a vitória vem. Se você não reclamar comunhão com Deus,
Se você não reclamar, é só benefício, só bênção. Então vamos lá. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento. Pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Uma pessoa que vive reclamando, está descontente com tudo e com todos. Não estou falando só da igreja, irmãos, por favor, não é da igreja, isso é geral. Ele reclama de tudo. É o trabalho, é o salário, é a água, é o calor, é o frio, é os filhos, tudo ele reclama. A igreja, nada é bom. Isso gera o quê? Um descontentamento, né? Principalmente negativamente atinge a saúde emocional e também naturalmente a saúde física. Muitas pessoas estão enfermas, no tipo no geral. Isso aí não sou eu, não sou psicólogo, mas só você ver, os psicólogos vão dizer. As pessoas mais ingratas, mais murmuradoras são as que mais ficam doentes. Isso aí não sou eu que diz, é a ciência. Quanto mais eu agradeço, mais saúde. Eu agradeço, Senhor, por estar nessa cadeira de plástico hoje aqui. Eu te agradeço por estar ouvindo esse pastor aí. Eu te agradeço, pastor, oh Deus, por estar. Eu te agradeço pelo alimento de hoje. Mas só isso hoje. Ô mulher, não tinha outro café não? Pela mãe, ficou amargo esse, hein? Deus me livre. Nossa, ficou salgado isso aqui, hein? A esposa vai lá, ou né, vice-versa, fez com tanto carinho. Vamos ser honestos. Uma pessoa que reclama constantemente, fique do lado dela e você verá. Você vai ver o que ocorre na sua vida, porque ela contamina você e começa a minguar a sua vida espiritual. Fala, sai pra lá. Não fica do lado de gente murmuradora. No trabalho, não fica. Tem gente no trabalho que só quer reclamar do patrão. Não é verdade? Maria, me ajude. Pega meu telefone aí, por gentileza. Ele reclama e nunca perde a conta. Não isso. Verdade, reclama e nunca perde. Nunca perde a conta. Quando perdeu o seguro, né? Tinha uma funcionária nossa lá que trabalhava, né? Ela falava assim: olha, fique tranquilo, que se eu precisar sair daqui, eu não vou te dar trabalho, não, eu peço compra. E foi isso que aconteceu, né? Ela passou no concurso, foi trabalhar para o governo, ó, estou pedindo conta. Mas trabalhava a menina, mas tinha uns que ficam arrastando. Mas você vai ver, irmãos, eu nunca, jamais. Eu sempre falo nas reuniões lá na empresa, lá, eu falo, ó, se você sair daqui, sai para lugar melhor. Aqui é ruim, tem lugar pior. Trabalhar, não tem jeito. Trabalhe para você, motive as pessoas. Eu vou falar aqui no outro tópico, eu vou só ver se eu consigo. Deixa eu só ver aqui se eu acho um áudio aqui. Agradeceu, falou super bem de você, e a palavra de gratidão, sabe, meu irmão? Ó. Deus na sua vida, na minha, na dela. E assim, cara, eu falo assim que nós somos filhos do mesmo Criador, sabe? Aí eu vou só resumir, que é 6 minutos. A minha irmã mandou um áudio ontem à noite, até me emocionei. Ela falou assim: olha, a moça que você vendeu o imóvel para ela, vamos ter que pegar isso aqui. Ela não tinha expectativa, porque outras pessoas falaram assim: você não vai conseguir. Você não consegue. E eu sempre falo, independente de camarada estar com o nome no SPC, no Serasa, está até no governo, fala, você consegue, é só focar. É só focar. Tem 2 que conseguiu, estava com o nome com restrição e conseguiu. Nós temos que ter palavras de vida. Quantos estão entendendo? E não de murmuração, porque a sua palavra para a igreja, para quem está do seu lado, elogie mais, você vai ver. Funciona. Porque a gente pega o hábito de reclamar, sabia, irmãos? É hábito. E esse hábito mata você, dentro de você e quem está do seu lado. Nós estamos aqui aprendendo, eu estou falando aqui, vai se contorcer um pouquinho, normal isso aqui, que eu também me incluo nisso, porque eu também sou treinado constantemente, eu não estou no balaio aí, estou no dentro do cesto. Eu também preciso constantemente estar me mudando.
Irmãos, não reclame, elogie mais, dá certo. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Voltando aqui à lição, só para os irmãos verem. O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não pode praticar, né? Natural reclamar. Pega-se um hábito. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. É normal? Não é. Nesse sentido estão presentes a indisciplina e o descuido com a virtude do Espírito Santo. Gálatas 5:6. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo. Olha o que esse comentarista fala que tem sentido. Uma pessoa que diz, claro, irmãos, a Bíblia vai dizer do joio e do trigo. Naquele dia, o que vai acontecer? O pastor Mauro vai me ajudar aqui. Naquele dia, Jesus vai falar assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Tu era fariseu, rapaz. Você só tinha casca de crente. Porque aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. O que eu sou aqui, eu preciso ser lá fora. Quantos estão entendendo o pastor da igreja? Então essa prática da murmuração, para quem se diz salvo, não pode ser instrumento. Nós que somos crentes, precisamos ser boca de Deus. Precisamos não reclamar e não ser instrumento do maligno, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. E vai lá, critica, vai lá, fala. Alguém pregou aqui. Eu já vi com os meus olhos. Não aqui, graças a Deus, né? Já passei em outros igrejas. A pessoa ministrar a palavra e a outra pessoa está reclamando do lado. Quem acha que é fácil pregar? Não precisa falar. O que eu falei para você, Bruna? Parece que eu vou pregar a primeira vez hoje. Falei ou não falei? Falou, Gaspar, você está todo dia no púlpito. Eu falei, não posso perder isso. Eu estou falando para a noiva de Cristo. Subiu aqui, ficou comum? Não suba. Não pegue no microfone. Então, só para os irmãos entenderem, permitindo o diabo usá-los, então, assim não é possível o crente murmurador ser alegre. Quantos são felizes aqui? Amém. Aleluia. Dá um sorriso então, glória a Deus. Vamos ver. Isso, uma gargalhada. Aleluia. Fala, eu sou livre. Isso, Deus. Aleluia. Nós né, irmão Benedito? Isso, que sorriso bonito. Nós é alegre, irmão. Não é que sorriso bonito? Alex. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, irmã Angela. Nós somos livres. O pecado da murmuração não pegou essa igreja. Não vai pegar. Glória a Deus. Assim não é possível, então, o crente murmurador será bondoso e agradável no meio de sua atitude, visto que a sua alma está doente, pois o corpo só será iluminado se os olhos forem bons. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 6, do 22 ao 23? Se os nossos olhos forem bons, o que eu vejo? Eu vejo bondade nas pessoas. Sim ou não? Sim. Quando meus olhos, eu estou doente por dentro, tudo que a outra pessoa faz, ela vê negativo. Essa palavra, por que essa palavra hoje? Né? A sogra do Lucas está feliz com a senhora aqui, viu? Aleluia, aleluia. Nós também, a igreja está feliz, amém, irmãos? Amém. Já está no grupo aí, né? Isso, se envolve, viu? Deixa Deus usar a senhora. Os irmãos precisam entender que nós estamos no corpo de Cristo aqui. Então eu preciso ver a bondade nas pessoas. Eu preciso olhar para os irmãos aqui e ver bondade. Eu preciso ver bondade. Né, irmão Elcio? Que honra o senhor aqui. Eu preciso ver gratidão. Eu preciso ter esse sentimento. Vamos falar bem baixinho aqui. É fácil estar aqui hoje, sexta-feira? Eu mandei mensagem para os irmãos, agradeço quem veio aqui. Não é fácil estar sexta-feira, o corpo está cansado, a cabeça está cansada, eu tenho que fazer janta, eu tenho que limpar a casa, o banheiro. Mas gratidão por estarmos aqui. Amém, amados?
lá, vamos continuar aqui no tópico 2. A murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, olha só, eu vou pegar essa parte aqui, vou pegar uma outra parte que eu fiz aqui dentro do estudo que nós fizemos, não vai sair fora da lição. Quando o povo sai lá de Israel, ou melhor, do Egito, esse povo já estava habituado, já estava acostumado a viver lá no Egito. Quantos anos? Aproximadamente 430 anos a Bíblia diz. Todo mundo fala 430 anos. E quando esse povo é liberto, porque o povo estava sendo escravo, eles acostumaram a viver daquela maneira. Como assim, pastor? Eles acostumaram a comer a comida egípcia, a forma de viver. Mas Deus tinha um propósito para aquele povo. E quando o povo está caminhando no deserto, vamos ser honestos, quem gostaria de caminhar no deserto aqui? Ninguém. Em sã consciência aqui, ninguém quer caminhar no deserto. O deserto é ruim, o deserto é um lugar inóspito, é um lugar impróprio para moradia, não tem água, não tem sombra. De noite é menos 2, menos 3 graus, de noite, de dia é 40 graus, você quase assa. Quem quer viver no deserto? Só que por causa da murmuração, eles ficaram quanto tempo? 40. A reclamação te prende em problemas que é fácil de resolver. A gratidão te leva em posições mais rápidas, desde que a sua gratidão seja verdadeira e não falsa. Se eu for verdadeiro com a minha palavra, olho no olho, você chega em lugares que Deus te coloca, na empresa, dentro do teu casamento. Agora, se a minha palavra não for verdadeira, e Deus sabe do teu coração, não vai, você vai ficar sempre patinando. Quantos estão entendendo o pastor aqui? E esse povo murmurou contra os líderes escolhidos por Deus. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, não é só os líderes da igreja, tá, irmãos? Eu queria falar. Vamos supor, vou falar bem baixinho aqui, as esposas. Não reclama do seu esposo, não. Às vezes você é mais inteligente do que ele, a minha esposa é, não tem jeito, ela é, eu reconheço. Mas faz de conta que ele é mais inteligente que você. Dá essa moral pra ele. Fala, amorzão, você é top, hein? Você é top. Mas tu que manda, é tu que minha esposa manipula ali, você vai na sabedoria, vai trazer paz para sua casa. Mas não, a mulher, não, você, é porque a liderança, primeiro Cristo, cabeça, depois o homem e a esposa, não pode mudar essa hierarquia. Nós estamos numa escola bíblica, eu sou o pastor da igreja, a gente tem que fazer de uma forma mais leve. Mas dá moral para o seu homem, para você ver, é você que está mandando lá. Mas faz de um jeitinho que, entendeu, amorzão, você é fera, ele lava o banheiro, ele faz tudo para você. Agora vai brigar com ele, não faz nada, e ainda sai e volta no outro dia. Usa a estratégia, a esposa tem que ser sábia. Quantos estão entendendo o pastor da igreja? É sabedoria. Se eu reclamar do esposo ou vice-versa, eu estou falando de liderança, o marido é o líder da casa. Lá na empresa, não fale mal do seu líder. Não fale mal do seu patrão. Como falou, né? Não está feliz? Sai. Não está feliz? Sai. Mas antes de sair, arruma outro, tá? Por favor. Vá orando a Deus. Amém, amados? Amém. Essa liderança aqui, né, ela era sistemática. Como assim, pastor? Essas pessoas fizeram contra Moisés, né, Arão, eles se organizaram. Era uma murmuração organizada, pastor Mauro. Eles chegaram, tudo organizadinho. Vamos reclamar com Moisés? Imagina só, irmãos, eu fico imaginando Moisés lá, né, orando a Deus, Senhor, abençoa o povo, coloca as tuas mãos, um empresário lá, fala, Deus, eu preciso pagar o salário da Bruna, que está vendendo bem, mas preciso pagar o salário da Bruna. Aí, tá lá e chega lá, o Elcio, rapaz, eu não aguento mais esses eletrônicos aqui, eu trabalhei lá, empresa muito boa, vamos pegar aquele patrão nosso lá e vamos colocar na parede, ó, quero um aumento aí, eu estou trabalhando demais. E começa a dizer, não, vamos falar para todo mundo aí, daí tem a greve. A reclamação, essa era sistemática contra Moisés. Tem família que ele pega os filhos
e começa a reclamar de um dos membros da casa. Não faz isso. Se um está falando mal do outro, não deixe, não. Coloca um a favor do outro. Não, o seu irmão é uma benção, viu? Aqui não fala mal de ninguém dentro da minha casa, não. Minha esposa está de prova. Se alguém entra dentro da minha casa e começa, opa, aqui dentro de casa não. Aqui é bênção. Pastor, eu aprendi assim e dá certo, porque é a palavra. E o que ocorreu aqui? Olha, vamos correr aqui. Tem muita coisa para falar. Então, Êxodo 16:3, nesse relato, percebemos a murmuração sucede a incredulidade. Por que isso? O que é incredulidade? Eles estavam aonde? Estavam no Egito, 430 anos na escravatura, sofrendo. Quando eles saem do Egito, eles veem o que? As pragas. Eles veem o mar, eles conseguiram ver o mar vermelho se abrir. Eles veem maná do céu, eles estão ali vivendo o sobrenatural de Deus, usufruindo e reclamando das bênçãos de Deus. Irmão, se você vê um mar abrindo, rapaz, Miriam pega o tamborim do outro lado, eu cantarei, e ela começa a tocar tamborim e pular, de alegria. E o que acontece? O povo começa a reclamar, cadê Moisés, cadê Moisés? E o que eles fazem? Vão fazer o culto deles, levantam o bezerro, toda reclamação. O que aconteceu com esses murmuradores? A terra engoliu, eles morreram. Diz a Bíblia em Números que eles, de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra prometida dessa geração. Pastor, então como eu faço para minha família ser abençoada? É estar aqui como você está e comece a bendizer. A partir de agora, comece a bendizer aonde você estiver. A Bíblia diz assim: bendizei o que vos maldizem. Quanto mais eu profiro palavras de bênção, irmão Elcio, receba bênção, Telso, bênção, igreja, bênção, receba bênção, irmãos, é bênção sobre a sua vida. A palavra nos confronta. Eu vou ler aqui, junto com esse tema aqui, Provérbios, só para os irmãos verem a palavra como ela é poderosa. Provérbios capítulo 10, eu estou dentro do horário. Pastor Mauro, se o senhor quiser sentar aqui no culto, o senhor vai ter que fazer a conclusão, tá? Em 5 minutos, tá bom? Hoje nós vamos inverter. Olha só o que diz o texto. Provérbios 10 e 11. Quem quiser acompanhar. A boca do justo é manancial de... A boca do justo é manancial de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, como uma pessoa é justa, como uma pessoa é crente, conforme Salomão vai dizer, né? A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Uma pessoa que se diz crente, ela precisa ter vida na sua boca. Eu vou falar aqui novamente. Outro dia, lá no Araci, eu não era apenas cooperador. Tinha um vizinho que ficou com câncer do lado da minha casa. Nós levamos ele aceitou Jesus, batizamos ele. Lembra, Bruna? Visitamos ele, levava ele para o hospital direto. Ele levou o vizinho, levava no Fietinho. E dentro do carro ele já não estava aguentando, a enfermidade já estava no câncer terminal. Eu sofrendo ali com ele. E eu falava assim: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí foi a última vez que ele se internou, que nós levamos ele. Eu levei ele dentro da Santa Casa, ainda era a outra parte aqui. Deixamos ele, fiz a ficha dele. Aí a menina mostrou, o senhor voltou de novo, porque ele era recente, ele tinha que... Era câncer do... acho que inchava a barriga, tipo a cirrose. E ali, só para os irmãos entenderem, ele sentado, eu lá fazendo a ficha, tinha uma outra pessoa e perguntou assim: o que você tem? Aí ele falou a doença para a pessoa. Essa pessoa do lado dele, eu ouvi, falou assim: o meu vizinho morreu semana passada dessa doença. Ele morreu naquele mesmo dia. A nossa palavra, ela tem que ser vida em nome de Jesus, porque Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu tenho que bem dizer, eu tenho que falar bem, independente de quem esteja falando mal de mim. Mas como pode? Não está te criticando, o senhor é uma bênção. E é mesmo.
Para essa igreja é uma bênção. Para a sua casa o Senhor é uma bênção. Família bonita, filhos bonitos, família bonita, inteligente. Os irmãos entendem o que o pastor está falando? Amém. Aleluia. Então a nossa palavra ela precisa ser vida. Provérbios ainda 19, olha só. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Tem pessoas que vivem falando. Ele fala. Hoje é o dia de eu falar, né? Que eu estou aqui ministrando. E fala. Que você fica até enfado de tanto essa pessoa falar. Evite falar muito. Fale moderado. Evite falar perto de algumas pessoas, que as pessoas vão falar assim: o que você tem? Fala, eu estou bem. Eu aprendi na igreja que eu posso falar pouco, o suficiente, posso falar o suficiente, não muito. O que você tem? Eu estou em espírito aqui orando. Ainda, Provérbios 10, 31, olha só o que diz o texto. A boca do justo produz sabedoria e a língua da perversidade gera desarraigada. Será desarraigada, perdão. Uma pessoa, irmãos, olha só, ele fala assim, que a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas quem fala, perversidade, essa língua não vai perseverar. Você vai ver que as pessoas só terão a oportunidade de falar, grave isso, você só terá a oportunidade de falar quando você começar a usar através do Espírito Santo de Deus para abençoar. As pessoas vão querer te ouvir, a sua família vai fazer assim: opa, ele vai falar, senta que vai falar. Mas fulano vai abrir a boca, só fala, meu Deus, você fala de novo. Porque a nossa palavra tem que ser palavra para abençoar. Quantos estão entendendo o pastor da igreja? Amém? Provérbios capítulo 12. Aí está falando da língua. 12, 14. Olha o que diz. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ele receberá. Então, o que eu falo, isso vai ter um resultado na minha vida. Eu vou me fartar, eu vou ser farto se eu souber me comunicar. Esse comunicar não é falar muito, irmãos, mas é falar com a sabedoria divina. Vamos ser honestos. Quem aqui já ouviu falar de pessoas que falaram demais contra um parente, um filho, ou até pessoas que não tinham equilíbrio emocional, desviaram? Nós estamos aqui tomando uma injeção pela palavra de Deus para sermos orientados para que, se alguém murmurar contra você, o que você vai fazer? Você vai bendir? Você vai falar bem da outra pessoa. E fulano lá, fulano é uma bênção. Fulano, ó. Amém? 18, ainda 12, 18. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Lembra que eu falei aqui? Você tem na sua língua o poder de dar vida ou tirá-la. Quantos estão entendendo o pastor da igreja? Quantos estão entendendo o pastor da igreja? Nós temos poder de dar vida ou... Se você chegar na sua casa hoje, elogie um filho teu ou alguém lá, mas por gentileza, elogie alguém conhecido, não vai chegar assim. Você fala uma palavra e só coisa assim: que bênção. Fala uma palavra que você saia do coração com sinceridade. A pessoa, ela para e faz assim. É capaz de chegar assim: peraí, você está com febre, você está bem? Porque ela às vezes só vê palavras negativas. Irmãos, use a palavra ao seu favor. Deus está te ensinando aqui, use a palavra para o benefício da edificação da sua casa, da sua vida emocional.
da sua vida física. Aí quando você for dar um conselho, né? Eu até já vi vários casos. O pai fala assim, ó, não namora com fulano. Quem já viu isso aqui? Não namora com fulano que não dá certo. Depois fala assim, eu não falei? Quem já viu isso aqui? Eu não falei para você? Aí você tem que fazer o seguinte, o poder, a sabedoria. Quando acontecer isso, fala, ó, daí você vai lá com toda a mansidão. Se você gritar, aí que a pessoa vai se apaixonar mais ainda pelo outro. Vai por mim. Se gritar, não fica com fulano, aí que vai atrás. Fala assim, filha, ó, é o seguinte, a minha opinião é essa. Eu te amo, eu limpei seu bumbum, eu te conheço, você vale ouro, você é top 10. Agora se valoriza. Eu conheço fulano não vale nada. Agora é o seguinte, tá? A escolha é sua. Você merece coisa melhor. Agora as consequências é você. Se der errado, a mamãe te avisou, o papai te avisou. Você não precisa gritar. Porque se você gritar, aí o camarada vai atrás, vice-versa. Ó, eu estou te dando uma vida. Eu sou teu pai. Você acha que eu quero o teu mal? Você acha que eu quero o seu mal? Tu vai lá. Mas ó, o pai está avisando, eu não abençoo. Acabou. A pessoa, se ela for lascar, quando ela voltar, você não precisa falar, eu não avisei. Fala assim, estamos juntos. Agora você vai pagar a consequência. Você vai pagar a consequência. Porque mamãe e papai te avisou. Sansão, né, pastor? Me ajuda. Sansão. Que perdeu a vida, ó. Isso, mas falava, não se mistura. Começou a se dizer, mas não tem aqui a esposa para você no nosso meio. Por que você não tem? Os pais. Aí tem a consequência. Muito bem, pastor. Tem a consequência. Os irmãos estão entendendo? A tonalidade da palavra. Pastor, o que é isso? Irmãos, eu tenho que falar aos meus, né? Quando eu dei aula, eu já cheguei a dar aula, tá? na escola secular. Posso usar, irmão? A senhora me permite? E a gente faz cursos de pedagogia, como dar aula para as crianças, dar aula para adolescente. Você tem que entrar no rapport. O que é rapport? Espelhamento. E o espelhamento é o seguinte, não adianta você querer inserir na criança o que você já entende, que ela não vai entender. O que você tem que fazer com a voz de criança? Você tem que ir do mesmo jeito que ela. Que bonitinho. Você tem que ser desse jeito. Não adianta você falar, fica quieto aí, criança. Vai, Jeová. Misericórdia, volta nessa igreja. Os irmãos entendem o que o pastor está falando? Isso é em toda a área. Por que as crianças são raptadas? Porque o cara que vai raptar a criança, ele não chega já dando ele chega com um cachorrinho. E ele vai com a voz, oi, como você é bonito? Como que é seu nome? Um pirulito. Vamos lá para você ver. Isso aí só você ver na internet como que é sequestrado. É a questão de você se identificar. A comunicação, a não murmuração, se você usar em benefício do reino para a sua vida, você vai ver que Deus vai te colocar em posições, a sua casa, os seus negócios vai melhorar. Irmã Bruna, seja honesta, eu melhorei na comunicação, sim ou não? Como que eu era antes? Truculento. Não era truculento? Grosso. Eu era, irmãos, eu não adianta ser falso aqui. Mas todo dia eu estou me lapidando pela palavra, orando, a minha esposa me dando os tapas, né, verbal, Gaspar, vai por aqui, para com isso, vai por ali, segue esse caminho. E eu, opa, quem nos ama quer o nosso bem, sim ou não? Sim. Mas sempre com a voz de criança, né? Ô Gaspar, vai por aqui, rapaz. Né, irmã Bruna? Quem está do nosso lado, né? Deus usa as pessoas do nosso lado. Então vamos lá, Provérbios ainda 13:3, olha só. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Você pode ver uma pessoa que abre muita boca para falar, ela não tem paz interior, ela não consegue descansar. Agora se você ficar em silêncio, tu vai ver, descansa o seu coração. Descansa o teu coração. Descansa. Eu estou tranquilo, eu estou zen, eu não falei. E se você falar, eu vou falar aqui bem baixo, olho no olho. Se você falar, segure a sua palavra. Falei. Tem algo, falei. Não fica com ele. Sim, sim, não. Passou disso, é procedência.
maligna, não tem o que falei, eu seguro, eu sou homem. Quando vocês estão entendendo o pastor falar, eu não posso ficar com meia palavra. Quer falar? Pode falar, irmão. Não, é assim mesmo, irmão. Tem que falar e assumir. Exatamente, tem que ser, né? Falei, e quando falar, eu errei, me perdoa, eu errei, já dei errado, aviso errado, já preguei outras mensagens erradas. O rapaz fala, você pregou errado, eu falei, meu Deus, já preguei porque eu não entendi antes, aí você vai aprendendo. Não é isso, pastor Mauro? Então, Provérbios 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, conserva a sua vida. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Vamos para o final aqui, que é onde que é o mais importante da lição. O 3 aqui, ó. A murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Perde-se a salvação pela murmuração. Olha só. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando o texto de Números 14, 29, 16 ao 49, 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida, ou na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Irmão, Deus não quer que você fique constantemente no deserto. Pode ter até uma circunstância no deserto que Deus te colocou, mas não por causa da sua boca. Preste atenção no que eu falei. Você pode estar no deserto que Deus permitiu, mas não por causa do deserto da minha boca. Quantos compreenderam o que o pastor falou? Nós passamos deserto, mas não por causa das minhas palavras. Quando eu falo das minhas palavras, por causa das consequências da minha palavra. E olha só, a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos, não alcançaram o cumprimento da promessa, por causa da murmuração, eles não receberam as bênçãos. Os irmãos conseguem entender o que o pastor está falando? Amém? Eu preciso que os irmãos saiam daqui encucados. É uma aula, nós estamos aqui em família. E se os irmãos não entenderem isso, vai ficar na mesmice, vai ficar com rancor, vai ficar com tristeza, mágoa. Isso traz prejuízo para a sua vida, isso traz prejuízos danosos, e você corre esse risco, não sou Deus para julgar, de perder a salvação, de perder a comunhão, não sente mais nada, está infrutífero, não sente porque está descontente com tudo e com todos, por causa da murmuração. Continuemos, senhora. Por causa também do povo, eles expôs até Moisés, né? Perdeu o direito de entrar para dar conta. Até Moisés. Então eles perturbaram, né? Não é fácil. Coitado Moisés, né? Trazendo o povo, orando pelo povo. No final, porque era para ter tocado na rocha, ele bateu. Ó, eu vou contar um negócio para vocês aqui, nós que servimos a Deus, eu quero que vocês gravem isso. A Bíblia diz assim, ó, façai o bem, né? Pagai o mal com o bem. Desculpa. Pagai o mal com o bem. O que isso significa? Que num tempo oportuno nós vamos escolher. Não podemos fazer nada, ó, esperando o retorno de alguém. Eu não posso pastorear e querer que os irmãos gostem de mim. Isso é suicídio para mim. Porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Eu tenho que fazer porque o Senhor me chamou. Os irmãos têm que estar bem espiritualmente, lapidados espiritualmente, limpos pela palavra. Consegue entender? Eu tenho que fazer o bem e nunca falar assim depois: ô irmã Ângela, aquele dia eu te ajudei, hein? Não, irmãos, nunca faça isso. Isso quem faz é o mundo lá fora. O pastor Vanderlei é um homem de Deus, ele sabe. E aí nós conversamos. Está construindo a igreja todo domingo aqui com a gente. Garra mesmo, a gente vê, garra. É um dos que garrou, irmão, que trabalha. Mas ele não coloca o coração, não, pastor, eu estou fazendo aqui, não. A recompensa vai vir de Deus, pastor Vanderlei. Deus está recompensando, Deus vai trazer a recompensa. Porque se o senhor esperar do homem aqui, o senhor se frustra. O senhor consegue entender o que o pastor está falando? Os irmãos entendem? Está lá na conta de Deus. Faz um anonimato, não sei o que, ó, Deus vai te honrar. Amém, amados? Então, olha só. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança.
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha que situação. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Irmão, eu luto quando eu não sinto a presença de Deus. Quando eu falo, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, limpa isso, tira esse pensamento. Por quê? Não vem não, nós somos bombardeados todos aqui. Acessa aquilo, fala isso, e a palavra vem um impulso para falar, não vou falar. Vou segura, irmãos, e Deus vai te honrar. Olha só, já morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais, porque ele só vê erros. Quando eu falo erros, é no geral, irmão, não é só na igreja, por gentileza, é em tudo. Quando você vê uma coisa lá dentro da sua casa, você fala, já sei, eu te pego. Jesus dá vitória, abençoa, dá livramento. Fala, eu te entrego na mão do Senhor, estamos juntos, eu e Deus aqui estamos juntinhos, viu? Estamos juntinhos. Entrega na mão de Deus. Amém, amados? E vamos correr aqui, porque a hora já se vai. Pastor Mauro, vou dar 5 minutos para o senhor, viu? Então, logo o seu destino é a morte, que a luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Irmãos, vai agradecendo. Vai agradecendo. Vai agradecendo. Vai agradecendo. Vai agradecendo. Eu vou contar algo para os irmãos aqui, eu já falei. Lá em Maracinho eu congreguei 9 anos, membro da igreja. Antes de ser pastor, depois nós voltamos depois de 15 anos como pastor lá. Mas 9 anos, passou muitos pastores lá. Teve pastores, só para os irmãos entenderem, que me carregaram no colo. Como assim? Pastor Daí, que meu Deus fez meu casamento, me apresentou para o pastor Eli, me levava na casa dele, me levava para fazer visita com ele, e eu carregava a pasta dele. Ele falou, Gaspar, eu não quero que você saia, fica aqui, não vai pregar em outro lugar não. E teve pastor que fazia o quê? Não chama o Gaspar para pregar. Me colocou no banco, eu fazia nada, não sabe, eu ia embora chorando, mas nunca cheguei para ninguém, fulano de tal, nunca. Pode ver uma pessoa que fala mal de liderança espiritual, ela já morreu. Eu estou falando, irmão, para os irmãos, que eu vou sair daqui uns dias, né? Eu falo aqui uns anos, não sei. Olha, eu estou profetizando, né? A gente sabe que é rotativo, né, irmão? Quantos pastores já passou aqui? Mas, se vier outro, abençoa. Abençoa a liderança espiritual. Os irmãos entendem? O Elcio já reclamou, amém? Olha lá, abençoa. Eu vou falar aqui, eu sei que eu não vou falar o nome de quem, mas eu ia lá, eu lembro que uma vez na esquina, esperava os pastores dar sapato, que às vezes eu via o sapato furado. Lembra, irmã Bruna? Não estou falando isso para longe de mim, honre a liderança. Eles vão orar por você, eles oram por você, eles velam pela sua alma. E é interessante que Deus só vai abençoando. Os irmãos entendem? Então, essa murmuração, né, que está na outra lição, no tópico 2, que eu não peguei muito. Mas eu queria que os irmãos entendessem sobre isso. Vamos continuar aqui. Pastor Mauro, aguenta aí. Então, por exemplo, na vida da igreja, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. Você pode ver uma pessoa que está do lado da outra que só murmura, ela chega na igreja e o que ela faz, irmão Alex? Oh Deus, não aguento mais. Ele tinha razão, ele começa a concordar, é verdade mesmo. É verdade mesmo. É verdade mesmo, não olha, meu Deus do céu. Na vida da igreja, no local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Quantos ministérios divididos, né? Então, a murmuração causa isso. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse, o reino dividido contra si mesmo é devastado, não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Nós somos crentes, não mentimos, irmãos, nem caluniamos, nem aumentamos, falamos o que é verdade. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Deus não vai habitar dentro do murmurador. Se você estiver do lado de uma pessoa que está reclamando, foge dele. Foge dele, amém?
Esses dias eu troquei a cadeira aqui da igreja. Troquei o lado das crianças. E eu falei para o irmão Claudio, chegou e pastor, não ficou muito bom. Eu falei, gostei da sua atitude, vamos voltar as cadeiras para o lado. Agora o que não pode é ficar, por que a cadeira ali? Por que a cadeira aqui? Por que a cadeira? Não, irmão, pastor, isso é, irmão, ninguém é ditador aqui. Claro que eu não vou trocar o horário do culto para você assistir o jogo do Corinthians, como eu já ouvi, eu falei isso na igreja. O irmão vem, pastor, o senhor não troca o horário para eu conseguir assistir o segundo tempo do Corinthians? Meu Deus, não é possível tudo. E não foi só um, foi dois do grupo de louvores. Não é possível. E aí chegaram montando o instrumento lá, e não, porque estava nos pelos da prova, no sangue de Jesus. Tem misericórdia. Não, tem coisa que não é horário do culto, é horário do culto. Ali também não é radical, irmão. Pastor, vamos colocar mais um dia de oração para as irmãs? Todas as irmãs vão vir? Amém? Vamos pôr, né, Marlene? Ah, glória a Deus. O congresso está aí a semana inteira de madrugada. Coloca todo mundo para orar 3 horas da manhã. Bom, a glória vai descer. Então, amém, glória a Deus. A semana inteira, na semana do congresso, você vai ver o fogo cair aqui. Se entrar alguém mal aqui, é curado em nome de Jesus. Ó, uma ideia aí, a semana do congresso aí de madrugada, todas as irmãs colocam o relógio junto no grupo. Que não colocar presente lá, não liga. Então vamos para a conclusão para o pastor Mauro falar aqui. Então, rebelião, adultério, entre outros. Olha só a conclusão. Nessa lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Lembra que eu falei no começo? Deus tem o melhor para nós. Eu só vou conseguir, irmã Isabel, usufruir dessas bênçãos quando eu cumprir a palavra. Amém, amados? Amém, amados? Eu tenho que pregar as escrituras com amor, mas eu preciso falar. E quando a gente fala a verdade, o que acontece quando eu não estou bem dentro da palavra? Eu começo não me sentir confortável, mas esse desconforto é bom, porque a palavra está falando comigo. Você ainda tem jeito. Agora, quando você já está ouvindo, então, isso aí eu já sei, aí está complicado para você. Continuemos aqui. Eu termino e o pastor Mauro vai falar os 5 minutos. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. A vontade de Deus é que nós usufruímos das suas promessas. Irmão, eu falo constantemente, Deus tem o melhor para você, Deus quer o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para você. Quantos recebem essa palavra? Amém. Mas se eu usar a minha palavra com sabedoria, vem mais rápido. Vem mais rápido. Vem mais rápido. Eu sempre falo com minha esposa, eu não tenho som no microfone. Pode ser uma criança louvando aqui, pode ser qualquer um dos obreiros. Se for uma mensagem do coração de Deus, você vê que é espiritual, os irmãos sabem que eu glorifico a Deus, eu sinto a presença de Deus, e quando eu não sinto, eu fico preocupado. Porque Deus só pega o microfone aí é um som no microfone, né? Já viu isso? Aí é reteté, é sapateia. Eu falo, não, é assim, tem uns que é sozinho. Pegou isso aqui, pronto, transformou. Eu corro isso aqui. Então vamos lá. E termino. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas. Olha só, em nossas casas. Isso é muito sério. Igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Grave isso. Em qualquer lugar. Se você não reclamar, não murmurar, se você não melhorar a sua vida, até o final do ano, mudando a sua palavra, depois de um ensino desse, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Use a palavra ao seu favor. Na hora que você criar uma palavra negativa, eu vou colocar uma palavra positiva pelo poder do Espírito Santo. Elogie mais. Elogie mais. Oi? E os pais também que ficam murmurando da igreja, do pastor, em casa, na mesa, na frente dos filhos, como é que essa criança depois, ela vai querer vir para a igreja? Perde os filhos. Perde os filhos. E irmã Bruna, essa foi uma coisa muito interessante. A gente sabe de famílias, né? Que os pais reclamam muito, perdem os filhos.
E os filhos depois não querem vir para a igreja por quê? Acho que a igreja é ruim. Acham que a igreja é ruim. Né? Então hoje a gente tem que ter sabedoria. Eu pego as minhas crianças, eu levo elas no parque ecológico, levo elas no shopping, mas eu sempre falo, filha, mas tem um momento do culto. Tem um momento que eu sempre falo, filha, quando chegar na igreja, ora a Deus, dobra o joelhinho. E elas não dobram. Aí eu falo, o que aconteceu, meu amor? Você dobrou o joelho. Ajuda o papai. Porque são crianças. Então assim, e aí você vai inserir uma folha branca, riscou, gravou, tenta tirar depois, tira com muita luta. É isso mesmo, Bruno. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Então ele fala, traga a família, traga a família, traga a família. A criança tem que sentir saudade da igreja. Ah, passou a dar trabalho, deixa que dá trabalho aqui. É melhor aqui do que ficar em casa assistindo na frente do celular ou televisão. Amém, pastor Paulo? O senhor tem 5 minutos. Precisa corrigir o pessoal. Eu sou o que estava bom, mas tá bom, amém. Passei desse horário. Não, acho que mais. Paz, irmãos. Amém. Foi uma lição como essa, né? Onde Deus colocou a igreja. Eu queria fazer aqui somente 2 ou 3 aplicações.